Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos estudando o livro Homem Integral, quinta parte, Doenças Contemporâneas, dando continuidade ao item 20, a tragédia do cotidiano. A tragédia do cotidiano. Os conteúdos psicológicos do homem odierno são de aturdimento, instabilidade emocional, insegurança pessoal, levando-o à perda do senso trágico. Desestruturados pelos choques comportamentais e esmagados pelo volume de informações impossíveis de serem digeridas, as massas eliminam arquétipos ou as transferem para indivíduos imaturos portadores de fragilidades psicológicas, aterrando-os, soterrando-os na avalanche das necessidades mescladas com os conflitos existenciais. Perfeito, querido. Então é isso. Então a gente vai esmiuçando aí os parágrafos que já foram lidos do estudo anterior, e aí nós nos concentramos só em um parágrafo no estudo passado, né? Então, esse agora a gente vai para o próximo parágrafo. A coisa está ficando mais difícil, né, Aldemir? Porque agora, para a Márcia que está chegando agora, nós estamos, Márcia, num outro nível do estudo. O nível em que a gente não consegue mais sair de um parágrafo, de tanta informação que nós já conseguimos, já temos condições de assimilar. Olha que maravilha, né? Ah, é verdade. O Emmanuel tem aquela série evangélica, né, de textos do Evangelho, em que ele pega um versículo e faz um texto, né? E aí eu ficava me perguntando como o Emmanuel tinha condições de um versículo fazer uma dissertação, né? E aí a gente já está chegando nesse nível. Olha só, então o parágrafo seguinte, que a Joana comenta, na verdade escreve e a Flávia leu para nós, diz assim. Aí eu vou voltar à leitura só para a gente entender com mais tranquilidade. Ela diz assim: desestruturados pelos choques comportamentais e esmagados pelo volume das informações impossíveis de serem digeridas, as massas eliminam arquétipos. E esse eliminar arquétipos, aqui no livro, ele está em negrito. Isso significa algo para nós, né? Que no PDF não vem essas informações. Então, quando um texto ele está em negrito, não, perdão, ele está em itálico. Quando ele vem em itálico ou vem em negrito, ele quer dizer alguma coisa. E aí ela coloca, eliminam arquétipos ou os transferem para indivíduos imaturos, portadores de fragilidade psicológica, aterrando-os, soterrando-os na avalanche das necessidades mescladas com os conflitos existenciais. Então, o que que a Joana está querendo dizer nesse parágrafo? É o nosso grande desafio, né, para a gente tentar entender o que ela está querendo dizer. Então, ela está dizendo que nós, seres humanos, que estamos vivendo nesse ambiente massificado, né, as massas, nós estamos desestruturados pelos choques comportamentais esmagados pelo volume das informações. Então, nós estamos cheios de muitas informações, nós estamos cheios de muitas coisas que nos chegam a toda hora, pelo esse excesso de informação das mídias e hoje das redes sociais. Então é interessante que a Joana já estava falando para esse tempo futuro que nós estamos vivendo hoje, né? E por conta disso, nós estamos esvaziando os nossos arquétipos, né? Como ela coloca, eliminando arquétipos. E aí eu queria chamar a atenção justamente para essa questão aí. O que que é eliminar arquétipos? Nós sabemos que os arquétipos são conteúdos do inconsciente
coletivo, né? Então, Jung estabelece para nós que os arquétipos são conteúdos do inconsciente coletivo. O que são esses conteúdos do inconsciente coletivo? São aqueles conteúdos que são de toda a humanidade, que todos nós humanos temos em comum. Então, Freud, ele estabelece o inconsciente. E aí o Jung, ele diz assim para Freud: olha, Freud, existe esse inconsciente que você está falando, mas ele é muito maior do que você imaginou. Então, Jung chamou o inconsciente de Freud de pessoal, aquele que está restrito à história do indivíduo. E para além do inconsciente pessoal, o Jung estabeleceu um outro inconsciente que ele chamou de coletivo, que é o inconsciente onde todos nós somos iguais, ou melhor dizendo, compartilhamos de características, de símbolos e etc. E a essas características, a esses símbolos, ele deu o nome de arquétipos. Então, o arquétipo é um conteúdo do inconsciente coletivo que comunica com todos nós. Exemplo, a ideia, por exemplo, de a ideia de maternidade é um arquétipo. Em todas as culturas nós vamos encontrar esta ideia da maternidade, da feminilidade. Então, isso é um arquétipo. A masculinidade é um outro arquétipo. A ideia do masculino, a ideia do viril, a ideia do pai, do provedor, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, o herói, a ideia do herói. Quem vai nos salvar? A gente sempre tem essa figura do líder, da liderança. Todas as culturas, todos os povos sempre tiveram seus líderes. Então, isso Jung vai dizer que é um arquétipo, porque é comum a todas as civilizações, todas as sociedades tiveram esse princípio, né? Então, se você olha para a tribo indígena, você vai ver um líder. Se você olha lá para a civilização egípcia, vocês vão ter os líderes na pessoa dos faraós e etc. E a ideia de Deus também é um arquétipo, porque todas as culturas, todas as civilizações tiveram essa ideia também de Deus. Tanto é que o Jung tem um livro chamado O Arquétipo do Arquétipo, que é Deus, né? Ele vai dizer que Deus é o arquétipo do arquétipo. O que significa dizer isso? É que é o arquétipo soberano, né? Que impera sobre todos. Enfim, então nós carregamos esses conteúdos coletivos. A ideia de paternidade, a ideia de maternidade, a ideia da família, esses padrões. A gente poderia dizer que esses arquétipos são esses padrões a qual é comum a todas as sociedades e civilizações em todos os tempos. E aí Joana fala que no contexto atual, devido a esse homem moderno, né, o homem odierno, que essa palavra odierno significa moderno, contemporâneo, atual, estão aturdidos, né, instáveis emocionalmente, inseguros, e, por conta disso, nós estamos perdendo ou esvaziando esses arquétipos. E aí a gente tem que ver esse esvaziamento de arquétipo como aspas. O que significa dizer isso? E aí ela continua dizendo que esses conteúdos, devido a esse esvaziamento, ou eles são esvaziados ou eles são transferidos para a coletividade, para as outras pessoas. E aí eu queria que vocês se arriscassem a dizer, né, o que vocês acham dessa figura, dessa linguagem que a Joana está trazendo para nós nesse contexto. E Carlito, deixa só eu colocar uma situação aqui. Quando Joana diz que nessa
situação de tantas informações, né? A quantidade de informações diferentes que nós somos bombardeados durante o dia, e com elas carregam as emoções das pessoas, dos acontecimentos e tudo, né? Fica aquela coisa. Quando ela fala assim que isso, as massas provocam arquétipos, seriam, seria o que há de, que assim tu colocou como se fosse assim de mais forte em nós, por exemplo, se nós somos heróis, se nós temos esse papel de herói, vamos colocar assim, de mulher mais feminina, de cada um tem um lado que é mais forte, vamos supor assim. E aí, isso é o que vai é, transbordar na gente, porque ela fala assim, eliminam arquétipo. É aquilo que se intensifica, vamos colocar essa palavra, é aquilo que vai se intensificar em nós. E pode ser positivo ou negativo, mas eu acredito que seja mais negativo, né? Porque acaba isso a gente transferindo para aquelas pessoas mais frágeis. Porque eu fico imaginando assim, muitas crianças hoje, eu pensei nessa situação, desenvolveram cedo ansiedade, muitas crianças, muitas pessoas novas. E a gente tem uma rotina muito intensa durante o dia. Acorda, vai tomar café, leva o menino para a escola, corre que tem horário, não sei o quê. Então, eu acredito que essa ansiedade que é do corre-corre do dia a dia, que faz parte da rotina, a gente acaba transferindo para aquela pessoa que está em fase de formação. Aí a pessoa chega lá no início da adolescência, está com ansiedade, né? Está com crise do pânico, está não sei o quê. E fora, isso é uma coisa que acontece no dia a dia da mãe, que transfere para o filho. Mas ela tem que obedecer às regras, né, de horário da escola e tal, mas aí a criança recebe do outro lado uma quantidade de informações, né, no celular, aí chega na escola, aí tem os conflitozinhos da idade dela, lá na escola, as coisinhas, a vivência dela. Então, eu fiquei imaginando essa situação, como uma situação a gente discutir, para colocar aqui para ver se a gente consegue enquadrar isso. Eu entendi, Flávio, o que tu quis dizer. Mas aí eu vou dar oportunidade para os outros falarem e depois a gente faz uma abordagem geral. Oi, gente, saudade de todos, muito feliz de estar aqui de novo, adoro. Saudade, Carlito, saudade, Aldenir, Flavinha. Saudade, Márcia. Obrigado por estar conosco hoje. Ai, amo demais, demais, demais. Quando eu vi que eu não conseguia ter essa passada, não acredito. Mas deu certo. Então, vocês ficaram só na primeira frase na aula passada, foi? Foi, né? Nossa, então deve ter sido riquíssimo. Nossa, perdi. Eu quero a gravação, Denis. Mas, beleza, vamos lá. Do que tu já falou e desse parágrafo que a gente leu, é incrível como a gente, toda vez alguém fala a respeito disso, incrível como Joana é atual, incrível como eu consegui enxergar na atualidade que ela escreveu em 1900 e sei lá quando. Impressionante. Então, que a gente está desestruturado, que a gente está esvaziando arquétipos de família, por exemplo, onde se desestrutura a função de pai, a função de mãe, não se sabe mais, é um jogando para o outro jogando para um, os dois jogando para a internet, para o celularzinho, deixa o menino na internet, ele fica lá se educando da forma que dá, enquanto eu trabalho, enquanto eu vou tomar cerveja com os meus amigos, enquanto isso, aquilo, outro. Então, está tudo sendo realmente esvaziado, o senso de família, o senso de responsabilidade, o senso do que quer que seja, realmente, e até as crianças, nós mesmos somos crianças, a gente fica meio que perdido, meu Deus, qual é mesmo a minha função? Aonde vai o meu papel, aonde que eu estou falhando, porque a gente não tem tem o roteiro, Jesus dá o roteiro, lógico, assim, dentro da família, às vezes, os pais estão tão desestruturados que a gente não tem aquele roteirinho, e a gente tem um senso, pelo menos eu imagino assim, um senso de exemplo a seguir, porque se eu tenho uma família com um pai fazendo as funções que ele diz de pai,
a mãe exercendo as funções que ele diz e que se coaduna com as leis divinas, por exemplo, a gente tem um roteirinho a seguir, a gente vai se espelhando naquilo que a gente tem dentro de casa, às vezes dentro do trabalho, aquilo outro, mas quando está tudo perdido, ninguém sabe o que fazer, como fazer, está tudo meio esvaziado, como assim dizer, a gente fica meio perdido, e isso realmente está aqui nesse parágrafo, nesse pouquinho que foi lido, dá para fazer uma tese de mestrado e por aí vai, né? Perfeito, Márcia. Obrigado. Você quer falar também, Aldeni? Fica à vontade. Tá certo. Não, eu acho que quando ela começa a falar dessa destruturação e dos choques, eu vejo como nós estamos em mudanças o tempo todo, e essas mudanças são muito rápidas. O que era certo, assim, né, não certo no olhar do espiritismo, não certo, mas assim da nossa, do que nos chegam, né? O que era certo no ontem não vai ser certo amanhã, é muito questionado, né? Então, nós estamos sendo bombardeados por informações o tempo todo e vem essa fragilidade toda. Nesse momento, perderam, né, os modelos e as referências como líder, como sábio, e vai buscando colocar isso em pessoas que não conseguem sustentar, né? Então, as pessoas colocam é, é, essa esperança de agora eu vou seguir esse aqui, porque esse aqui o que eu desejo, é o que vai me trazer uma segurança, e não vai, porque esses são tão fragilizados mentalmente como aquele que está buscando, né? Então, eu acho que muito voltado ao jovem, quando inspira num famoso nas redes sociais, e depois depara com uma pessoa que ele está inspirando da mesma idade que ele e com as mesmas fragilidades que ele tem. Então não vai sanar ali nada, né? Vai ser só uma descarga sem valor algum, sem valor real nenhum, né? Eu acho que é isso que eu consegui entender desse parágrafo. Perfeito. Então, a palavra-chave do estudo passado foi senso trágico, não foi, Aldemir? E a palavra-chave desse estudo de hoje é esvaziamento de arquétipo. Então, vocês aí falaram em pontos estratégicos, mas aí eu vou dar alguns exemplos para a gente ir se direcionando para o que vocês falaram, tá? Então, eu vou começar do fim para o meio. Eu vou dar aqui um exemplo da nossa sociedade contemporânea. O que que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade contemporânea? E aí eu vou dar um exemplo, mas eu não estou falando ainda de certo nem de errado, tá? Nós não estamos falando aqui de certo e nem de errado. A gente está falando de um fenômeno da nossa época. Então, em todas as épocas, nós sempre tivemos o roteiro da vida, como a Márcia falou aí, né? Nós já tínhamos tudo pronto. Você nascia numa determinada família. Se você nascesse homem, você seria um pai de família, provedor, iria trabalhar e sustentar sua família. Se você nascesse mulher, você seria a dona de casa, a dona do lar, a que ia cuidar dos filhos, encaminhar os filhos, etc. Esses eram os papéis do homem e da mulher. Você já nascia dentro de uma religião e nela possivelmente você ia morrer. Você já nascia dentro de uma determinada classe social e geralmente você ia morrer nessa classe social, porque a dificuldade de ascensão era muito difícil. Era possível, mas era muito rara. Quem nascia pobre, morria pobre. Quem já nascia rico, morria rico. Era possível essa transmigração de classes sociais? Era possível.
em algumas culturas, mas era mais difícil do que hoje. Enfim, aí eu vou trazer um exemplo baseado nisso. Hoje, o que que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma questão chamada, isso é só um dos muitos exemplos. Nós estamos vivendo uma coisa chamada transexualidade. Então, o que que a gente já observa hoje na nossa sociedade? Nós temos um casal trans. Aí você tem um homem trans e você tem uma mulher trans. O que que é um homem trans? É um indivíduo, aqui eu vou tentar usar os termos corretos para não parecer preconceituoso. É uma pessoa que nasceu com uma mente masculina, mas num corpo feminino. Esse é o homem trans. E ao longo do tempo, ele moldou o corpo à mente, de acordo com a mente. Então, numa linguagem comum, um homem trans era uma mulher biologicamente nascida que se transformou num homem. E uma mulher trans era um homem, biologicamente falando, que se transformou em uma mulher. E a gente vê na nossa sociedade hoje essas duas pessoas casando e gerando descendências, tendo filhos. E o homem trans tem o aparelho reprodutivo feminino e é ele quem engravida. E a mulher trans tem o aparelho reprodutivo masculino. Mas aí o homem trans engravida, mas é a mulher trans que amamenta. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Então, isso nós estamos vivendo hoje e vai ser mais comum isso daqui para frente. E tantas outras coisas que a gente está vivendo. Aí Márcia citou uma coisa interessante, para a gente não ficar só na transexualidade. A heterossexualidade também se modificou. Antes, o homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa. Hoje nós estamos vendo homens que ficam em casa, que fazem o papel que antes era da mulher, e muitas vezes a mulher que vai trabalhar. Mas a gente também está observando mulheres que não querem ser mães, porque estão dizendo que isso é um papel que foi imposto para elas e que elas não querem. Homens que não querem responsabilidades paternais, nem familiar, porque querem viver a vida viajando, sozinhos, sem responsabilidades. Ou seja, nós não sabemos mais, nós não temos mais referências de arquétipos. Então, é isso que a Joana está falando, esvaziamento dos arquétipos, mas isso tem que ser colocado entre aspas, porque arquétipos não se esvazia. Mas o que que ela está querendo dizer com essa palavra? Ela está querendo dizer que nós estamos vivendo uma mudança conceitual, aonde durante muito tempo nós fomos direcionados por esses arquétipos e agora nós não conseguimos mais nos direcionar porque nós perdemos a identidade deles. Então, nessa sociedade que nós estamos vivendo hoje, sem as identidades, ou melhor dizendo, sem as identificações com esses arquétipos, ou sem as identificações, padrões que nós tínhamos antes, e aí nós entramos nessa crise, aonde nós olhamos para esses indivíduos e a gente se assusta. E eu estou falando aqui indivíduos não no sentido pejorativo, estou falando no sentido de pessoas. Então, que não estamos acostumados, mas a sociedade está começando a se acostumar com essas questões. Aí, de outra vez, Joana diz que ou esvazia ou a gente transfere. Porque antes o meu herói era quem? Eu não sei, era Deus, era a minha figura religiosa.
E aí veio a modernidade e acabou com a ideia religiosa, porque veio os pensadores ateístas e vieram dizer que a religião não serve para nada. Aí nós vamos lembrar, por exemplo, Nietzsche, que falava mal do cristianismo e dos cristãos, e falava com alguma coerência até certo ponto, depois destoava. Nós vamos ver, por exemplo, Freud, que também falava da religião, Marx, que também falava da religião. Por que que se falava da religião? Porque a religião, ela realmente se prostituiu. Então, as pessoas olhavam para a religião e para os religiosos, e elas olhavam e diziam: quem era católico, a minha referência é o padre. Quem é espírita, a minha referência é o médium. Quem é protestante, a minha referência é o pastor. Aí a gente olha para os nossos arquétipos, o padre, aí a gente vê casos de pedofilia com o padre. A gente olha para o espírita, a gente vê a mesma coisa, em alguns, não todos. A gente olha para o pastor, a gente vê os pastores expoliando o povo, roubando o povo, alienando o povo. Então, essa sociedade volta-se para si e diz assim: eu não quero mais seguir esses heróis. Eu não quero mais seguir esses valores, porque está tudo errado. Quem era para me nortear está mais perdido do que eu. Quem deveria ser minha referência está mais perdido do que eu. Aí o indivíduo transfere para quem? Aí o herói agora é, por exemplo, o cantor pop. É o herói, é aquele que vai dar alegria, esse é que está certo. Aí você bota, por exemplo, Manita, a figura de heroína, você bota, por exemplo, para qualquer outro cantor que esteja por aí na moda, você bota para um grande ator, alguma coisa assim, e daqui a pouco você também se frustra, você também se decepciona, porque, como disse Aldemir no início, você percebe que esses heróis, como dizia Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose. Ou seja, a gente está sem referências. Então é isso que a Joana fala de esvaziamento dos arquétipos. Nós não sabemos para onde estamos indo, a gente não tem certeza de nada, e aqui eu estou falando do indivíduo comum, o indivíduo que não conhece espiritismo, o indivíduo que está nesse mundo e está perdido. Porque ora ele lê uma coisa, ora ele lê outra, ora ele vê na internet um vídeo de uma oração, daqui a pouco ele olha na internet alguém que roubou a igreja, um pastor que traiu a esposa, um médium espírita, por exemplo, João de Deus, né, que cometeu várias atrocidades. Então, olha para esses valores e essa pessoa diz assim: eu não vou seguir nada porque não tem nada certo. Então, é nesse contexto que Joana fala para nós e ela diz exatamente o que está no parágrafo: desestruturados pelos choques comportamentais. O que são esses choques comportamentais? Esses comportamentos que a gente está vendo na sociedade atual e que se atritam entre aquilo que era o novo modelo e aquilo que é o velho modelo, também esmagados pelo volume das informações, que são essas que nos chegam a toda hora, pelas redes sociais, pela internet, pela televisão, qualquer que seja os meios, mas nós estamos com excesso de informações e a gente não sabe o que fazer com elas, porque nós não temos tempo para analisar, para estudar, para conhecer melhor. Aí vem uma teoria da conspiração e a gente acredita nela, porque a gente não tem base nenhuma para não acreditar. Qual é a fundamentação que eu tenho para não acreditar? E aí as massas vão sendo levadas. E aí acontece
Eliminações dos arquétipos, que é justamente essa perda de referência. Eu não sei mais o que é homem e o que é mulher. Eu não sei mais qual é o modelo de família. Eu não sei mais a figura do herói. Quem é que vai nos salvar? Eu não sei mais a ideia de Deus. Cadê Deus? Como diz Nietzsche, né? Deus está morto. Então, há esse esvaziamento. E quando isso é esvaziado, entre aspas, porque o que a Joana está querendo dizer é que é reprimido isso em mim, na verdade, esse esvaziamento, uma linguagem mais correta, correta, não querendo corrigir Joana, porque ela colocou em destaque, mas seria dizer que eu reprimo, mas como eu reprimo, eles vão ter que sair de mim em alguma hora, e aí é que vem a transferência. Eu vou jogar para qualquer um que eu ver, né? Para qualquer um que aparecer com uma ideia nova, eu vou dizer, é esse que está com a razão. Então, toda hora a gente vê uma série de coisas. Por exemplo, nós temos aí na. Eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez já. Tem uma dessas pessoas aí das redes sociais, que é a Andressa Urach. Não sei se vocês já ouviram falar dela. É uma. Eu não sei nem qual é o nome que se dá hoje. Ela vende vídeos pornográficos, né? E aí, essa Andressa, que está toda hora falando nas mídias sociais, a gente olha cada bobagem que ela diz, né? Mas aí ela diz que ela está criando uma nova religião, que ela vai criar uma nova religião contra a igreja evangélica. Porque ela foi evangélica, ela largou a prostituição, largou tudo e foi para a igreja evangélica para se redimir com Deus. Só que quando ela chega na igreja evangélica, a igreja evangélica que deveria orientá-la rouba todo o dinheiro dela. E ela se vê sem nada. Aí ela volta para a prostituição de novo e começa a fazer um ataque contra a igreja, contra os pastores, e começa a desenvolver uma filosofia própria de vida, dizendo-se que cristã, mas com valores totalmente distantes do cristianismo, mas ganhando engajamento e seguidores. Por quê? Porque a religião original devido aos seus escândalos, devido a todo mundo saber que de fato isso é verdade, que os pastores roubam, enganam e etc., o que que acontece? As pessoas desiludidas aceitam qualquer informação como verdade e transferem esses arquétipos, por exemplo, do herói, do sábio e etc., transferem para qualquer um que apareça com uma filosofia nova e dizendo-se o eleito, dizendo o Salvador e etc., né? E isso não é novo. Apesar da gente conhecer e vivenciar isso com mais celeridade, Jesus já dizia antes, né, iria aparecer falsos cristos e profetas, etc. E ele mesmo falava que quando ouvirem dizerem que ele estava em algum lugar, que não se fosse. Então, é basicamente o que a gente está vivendo com maior intensidade hoje. Mas aqui nós não estamos falando a título de, como é que eu posso dizer, de querer condenar comportamentos outros. Nós estamos apenas querendo analisar estes comportamentos e nos entender nesse contexto. Qual é o meu papel nesse contexto? Como é que eu vivo nesse contexto? Como é que eu me relaciono nesse contexto? E que eu acho, inclusive, talvez eu esteja alienado, mas eu acredito que o espiritismo está deixando muito, e quando eu estou falando espiritismo, eu estou falando dos espíritas, é bom deixar claro, né? Estão deixando muito a desejar, porque eu não vejo os centros espíritas falando desse contemporâneo. Eu não vejo, eu só vejo falando daquela coisa em água com açúcar que todo mundo já sabe. Mas eu ainda não vi nenhuma palestra espírita por aí falando, por exemplo, de transexualidade.
desse novo modelo de comportamento de família. Eu ainda não vi. Pelo menos pode ser que eu esteja, eu digo, alienado, porque eu também não fico 24 horas nas redes sociais e vendo palestras e essas coisas, mas eu pouco vejo falando desses novos modelos, no sentido de orientar, de esclarecer o que que a doutrina fala sobre isso. O que que o Espiritismo diz sobre isso? Como o Espiritismo nos orienta em meio a esse novo contemporâneo? Aí a gente não sabe. E como a gente não sabe se direcionar, a gente se torna também vistos como preconceituosos, a gente também se torna visto como uma religião, vamos dizer, autoritária e tradicional e etc. Né? Então a gente tem que parar e pensar um pouco sobre isso. E é em relação a isso que a Joana está chamando a nossa atenção. E eu vou já concluir a minha fala e dar oportunidade para vocês falarem. Na verdade, vou concluir agora. E aí eu deixo vocês falarem para a gente poder continuar. Então, Carlita, lembra do Mednesp que a gente foi lá em Teresina? Teve recente agora em São Paulo, eu fui de novo, né? Eles dedicaram um turno para falar sobre isso, de transexualidade, etc. Até levaram uma palestrante que é trans para dar uma palestra, e ela conduz um centro espírita lá na cidade dela, que eu não me lembro mais, e eles trouxeram o Andrei Moreira para esclarecer. E conforme as perguntas que ele fazia para o público, realmente ficou se verificado naquela assembleia ali, naquela comunidade, que raro, mas é raro do tipo um, dois, sabia a respeito, porque ele fazia perguntas de sim e não, as respostas saíam todas erradas. Então, a gente realmente está pouco instruído a respeito disso. E a gente precisa, sim, porque essas pessoas precisam de acolhimento. Porque imagina um adolescente se sentindo num corpo masculino, se sentindo feminino, num corpo feminino, se sentindo masculino, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não tem quem oriente, né? A família geralmente rejeita, exclui, quer jogar para fora de casa, e que foi o que aconteceu com essa palestra, com essa palestrante. Olha, eu não sei nem falar se é essa ou se é esse, com o palestrante, e a gente está começando, trilhando nisso. O Andrei Moreira, acho que ele está pegando a vanguarda disso e fazendo livros para explicar mesmo, porque ele é homossexual. Então, nessa seara já estamos começando, né? Então, de algum lugar tem que começar. E realmente, de tudo que tu falou, com essa desestruturação, né, dos arquétipos, já que a sociedade teve o arquétipo do arquétipo em mãos, não deu valor, não ligou, fez o seu próprio arquétipo com base no arquétipo do arquétipo, mas um arquétipo muito mal feito, que foi causando frustração nos seguidores, cada um foi criando o seu. A cantora gostosinha, por assim dizer, bonitinha, riquinha, é um arquétipo de quem idolatra esse tipo de comportamento. O, alguém que, no linguajar dos jovens, o pegador, que cultua o corpo e tal, é outro arquétipo de quem cultua esse tipo de comportamento. Aquele que não liga para a família, que quer saber só de curtir a vida, é outro, aquele que beberrão é outro, aí por aí vai. Então, a gente precisa de líderes, né? Assim como uma criança precisa de um pai e de uma mãe para dar exemplo e ele ir seguindo em algum caminho, e no serviço a gente precisa de algum coordenador para dizer por onde que vai a coisa, a gente tinha, mas a gente não deu valor e foi criando os nossos e está tudo perdido porque está aquele balaio de gato, né? Perfeito, Márcia. Olha, em relação a essa tua referência, o Mednesp, eu tive a oportunidade já de ir no evento do Mednesp,
E eu te confesso que é um dos poucos eventos espíritas que eu realmente acho apreciável, porque o Mednesp traz assim conteúdos extraordinários para a gente, extremamente atuais. E de todos esses eventos espíritas é um dos que eu mais gosto, né, do Mednesp, pelo seu caráter, né, científico, né, atrelado, né, sempre com uma perspectiva científica, trazendo conhecimentos atrelado à doutrina. E o Andrei Moreira, já conheço também algumas referências dele, inclusive ele tem um livro sobre homossexualidade, que inclusive eu já li, é muito bom e é onde ele começa realmente fazendo esse trabalho. Mas é um trabalho bastante incipiente ainda, né, pela avalanche de informações que nós temos. Então, nós temos muitas informações na doutrina em relação a essas questões de sexualidade, etc. Os espíritos já falavam disso desde lá do século passado, através da mediunidade de Chico, através da mediunidade de Divaldo, nós temos muitas boas referências. Agora, o que nós não fazemos é debater isso, é discutir isso nos centros, né? Então, as casas espíritas não querem ouvir falar disso. Aí você vai com uma palestra nesse sentido, ninguém quer, é bem aceito, né? E é uma coisa que não tem como se fugir, porque, por exemplo, homossexualidade é uma coisa que hoje em dia está na casa de todo mundo, né? Então, transexualidade é uma coisa que está acontecendo. E como é que a gente vai lidar com o outro? Nós estamos preparados para lidar? Por exemplo, chega lá no centro espírita uma pessoa trans e qual é o preparo que nós temos para informar essa pessoa? Qual é o conteúdo que nós temos para ajudar essa pessoa? Aí ela chega no centro espírita, ela ou ele, né? Chega no centro espírita e diz assim: eu quero saber por que eu sou assim. E aí o espírita tradicional vai dizer: porque você nasceu, você foi mulher na vida passada. É porque você foi mulher na vida passada, ou você foi homem na vida passada, e você viveu muitas encarnações. E essa resposta não responde mais nada. Isso não responde mais nada. Entende? Nós temos que entender que a questão da sexualidade, ela está muito além disso. Ela está muito além disso, de experiências que você viveu no corpo de homem ou no corpo de mulher. Porque nós temos aí grandes exemplos que viveram muito tempo no corpo feminino, no corpo masculino, encarnaram e não se tornaram homossexuais e nem trans. Então, isso aqui vale dizer que tem algo mais fundo, tem algo que, além de uma simples experiência numa polaridade ou noutra. E até os espíritos perguntam lá para Kardec, né? Como que o espírito prefere nascer num corpo masculino ou num corpo feminino? Na verdade, Kardec pergunta para os espíritos, e aí eles respondem: isso pouco importa. Ou seja, essa coisa de nascer homem, nascer mulher, isso já era desimportante lá na codificação. Aí eles complementam, eles dizem assim: depende do gênero de provas que cada um deva passar. Então, essa resposta simplista já não corresponde mais. A gente tem que buscar mais, a gente tem que entender mais. E está faltando isso. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero chamar a atenção, é que nós estamos vivendo essa sociedade do esvaziamento dos arquétipos, no sentido de que nós estamos perdendo as referências. Isso há muito tempo, não é uma coisa de hoje, isso começou desde o século passado, mas vem se intensificando. Nós não temos esses valores, nossos filhos não têm esses valores, nós também nos encontramos às vezes perdidos, porque às vezes a gente achava que era uma coisa e daqui a pouco a gente descobre que não é nada disso. E o que que acontece comigo? Aonde que eu me seguro?
né? Então, a gente tem que buscar se direcionar nesse processo. E tem mais coisas para frente que a Joana vai falar. Isso daí é só para a gente ir se situando agora nesse primeiro momento. Mas aí eu passo a palavra para outra pessoa que gostaria de falar. Carlito, é interessante quando a gente começa a falar sobre um assunto onde não é muito falado, né? A gente começa a dar os primeiros passos. E aqui tem uma diretora de uma casa espírita muito querida, inclusive ela é muito amiga do André Moreira. E ela está sempre convidando ele para poder dar palestras e desenvolver estudos. E ela tem uma família homoafetiva. E ela separa, acho que, eu não sei quanto tempo, mas ela tem um dia que ela só fala sobre o assunto da homoafetividade. Então, tudo que engloba este assunto, ela trata nesse dia, sabe? Aí esclarece muitas coisas, e eu acho bem interessante esse movimento nascer, né? Porque de todos os centros espíritas que eu fui, este é o único que faz isso. Eu nunca ouvi outro falar, né? Agora vocês estão falando que vocês foram em um congresso e que falaram também, abordaram sobre esse tema, olha que interessante. Então, é algo que já está também aos poucos aproximando do espiritismo e que é muito necessário, né? A gente entende que o importante é o progresso moral e espiritual do ser, mas para que isso possa ocorrer, nós também temos que nos incluir em entender e saber lidar, não ter nenhum tipo de barreiras, né? Perfeito. Por que fazer aqui uma pequena abordagem rápida, à luz da doutrina espírita? Quando a gente. Você pode pegar o próprio Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos responde tudo para a gente. E eu acho interessante que Kardec, acho que ele fez 3 ou 4 perguntinhas dentro da sexualidade, e nessas 3 ou 4 perguntas, a gente pode responder tudo. E na primeira pergunta que ele faz no Livro dos Espíritos, eu acho fascinante, na primeira pergunta sobre sexualidade, eu me refiro, que, se não me falha a memória, é a questão 200 do Livro dos Espíritos, aonde o Kardec pergunta assim: o espírito tem sexo? E os próprios respondem: não como vocês entendem. Entre nós, os espíritos, existem amor, afetividade, alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro textualmente da resposta. Então, aí os espíritos já estavam dando uma resposta interessante. Eles estavam dizendo assim: olha, nós não temos sexo, genitália. Porque quando Kardec perguntou, ele perguntou sexo no sentido de órgão. E os espíritos responderam: nós não temos sexo no sentido de órgão, mas nós temos um afeto. E esse afeto chama-se hoje sexualidade, porque a sexualidade, ela é um afeto. E aí nós entendemos a partir disso que nós não somos nem homens nem mulheres. Nós, ora, estamos num papel masculino, num arquétipo masculino, ora, nós estamos num arquétipo feminino. Mas o espírito, na sua essência, ele não tem um sexo definido. E as pessoas olham para essa geração de hoje e dizem assim: é a loucura. Isso daí que está acontecendo no mundo é a loucura, é a transgressão, é o fim dos tempos. E tudo serve a uma causa. O que nós estamos vivendo com esse movimento de questões sexuais, transexual, homossexualidade, etc. O que esse movimento está trazendo para a nossa sociedade de hoje? Está fazendo nós entendermos que o ser humano ele tem que ser visto para além do sexo. Então,
que é justamente a essência do espírito. Então, o que que esse movimento está querendo nos dizer na sociedade de hoje? Ele está querendo dizer que nós olhemos para as pessoas para além da sexualidade ou para além do sexo que elas carreguem ou com quem elas se relacionem ou não, mas para que a gente olhe para as pessoas como espíritos que somos todos. Porque o que nos referenciava antes era homem e mulher. Mas agora não é mais essas nossas referências. A nossa referência agora é o ser, é o indivíduo, é a pessoa, é o humano. Então, é um movimento que as pessoas estão relutando, mas a longo prazo as pessoas estão melhorando. Então, o que que a gente vê na sociedade de hoje, Márcia? Nós vemos pessoas jamais solidárias, pessoas com um preconceito menor em relação a essas questões, que já conseguem aceitar, pais que já conseguem abraçar os próprios filhos, que até 10 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas que vinham na condição de homossexuais eram expulsos de casa, não tinham vez na sociedade. E hoje a gente está vendo a sociedade tolerar. Eu não vou nem dizer que já aceita, mas já está tolerando, já é um passo. E qual é a finalidade disso no mundo? A finalidade disso no mundo não é que a gente vai viver numa Sodoma e numa Gomorra. A finalidade disso no mundo é que nós entendamos que todos somos seres humanos. E quando nós encontrarmos esse propósito, aí a sociedade vai voltar aos seus valores, a se reajustar com os seus arquétipos. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Então, nós vamos ter essa volta de novo, desse reajustamento. Não estou dizendo aqui que a homossexualidade ou a transexualidade é algo desajustado, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que é algo que foge do padrão que nós que nós conhecemos. Mas a longo prazo a gente vai voltar para esses arquétipos, porque eles são arquétipos da nossa origem ancestral. Então a gente sente falta deles. Eles estão em nós. Só que, como nós estamos ainda muito perturbados, a gente ainda não consegue se ajustar bem a eles. E isso é tão verdade que, por exemplo, essa questão do arquétipo que eu estou falando é tão verdade, ela é tão forte, ela é tão indissociável, que mesmo dentro de um casal, por exemplo, trans, que eu acabei de falar, aí você tem o homem que engravida e a mulher que era para ser a que iria engravidar, não engravida, mas é a que amamenta e etc. Mesmo dentro desse casal, nós vamos encontrar o arquétipo feminino e o arquétipo masculino. Entende? Aquele que vai assumir o arquétipo do homem e aquele que vai assumir o arquétipo da mulher. Num casal homoafetivo, nós vamos encontrar do mesmo jeito. São dois homens, mas um vai ter o arquétipo da masculinidade, o outro vai ter o arquétipo da feminilidade. Um vai ser mais dócil, o outro vai ser mais, vamos dizer assim, uma personalidade mais rígida. Outro vai gostar de cozinhar, o outro vai sair para trabalhar. Ou seja, esses arquétipos estão íncitos em nós, eles não vão sair da gente. Quando Joana fala desse esvaziamento, ela não está falando que a gente está perdendo esses arquétipos, ela está falando que nós não estamos conseguindo nos equilibrar neles. Entende? Então é essa confusão que está acontecendo. Mas essa confusão também serve a uma causa. É o que eu também quero enfatizar. Ela serve à causa para que nós olhemos para o indivíduo para além dessas configurações materiais. Que a gente olhe para o indivíduo como pessoa, como ser humano, como espírito, que somos todos. Porque lá no final da evolução, nós não iremos nos reportar uns aos outros como homem nem mulher, porque a nossa consciência não é uma consciência que é definida por sexo.
porque ora nós estamos numa experiência, ora nós estamos em outra, a depender das nossas necessidades. Mas o final é outro. Então a gente olha, por exemplo, uma figura como Jesus, e Jesus não é nem homem nem mulher. Ele tem a representação do arquétipo masculino porque foi a encarnação em que ele veio. Então nós transferimos esse arquétipo para ele. Mas Jesus não é nem homem nem mulher. Ele é a junção, como diz Joana, do ânimos e da ânima. Entende? Ele equilibrou ali. Então, o espírito que se incorporou, quando eu digo se incorporou, foi no sentido de se fazer carne, como diz o Evangelho, como Jesus é um espírito que não tem sexo. Na sua essência, ele não tem sexo. Porque essa identificação, ela foi, como é que eu posso dizer, totalmente incorporada, o masculino com o feminino. E quando você tem esse equilíbrio, você não sabe dizer o que você é. E aí surge uma característica na nossa sociedade hoje, que é o indivíduo que não sabe o que que ele é. Não tem esse que diz assim, você pergunta para ele, eu não sei te dizer exatamente, que eu também tenho uma ignorância um pouco nessa área, mas se não me engano é gênero neutro. Alguma coisa assim. O indivíduo que você diz para ele o que que você é, ele diz, eu não me identifico nem com homem nem com mulher. E aí a gente olha para essa pessoa e diz, é louco. Como é que não se identifica nem com homem nem com mulher? Tem que se identificar com alguma coisa. Mas por que que esses indivíduos estão reencarnando hoje? Para que nós entendamos que é possível sim olhar para o indivíduo não sendo homem nem sendo mulher. Como? Olhando para ele como espírito. Agora, claro que esse indivíduo que está te dizendo que ele não é nem homem nem mulher, claro que pode ser que ele tenha alguma questão ali de que ele não é ainda um Cristo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que esse movimento está acontecendo servindo a uma causa, para que a gente melhore o nosso pensamento, a nossa opinião em relação ao outro, para que a gente consiga ver o outro como ser humano que é. E essa reformulação, aos poucos, ela está acontecendo na sociedade. Eu não sei se vocês percebem, mas ainda tem muita homofobia, ainda tem muita morte, ainda tem muita intolerância, ainda tem tudo. Mas a gente também já tem um outro lado de uma sociedade mais consciente, mais tolerante, mais aberta. Para quê? Por que que isso está acontecendo, Carlito? Os espíritos não estão nos prometendo um mundo regenerado? Os espíritos estão nos prometendo um mundo regenerado. E como que nós vamos habitar esse mundo regenerado? Quando nós modificarmos essas velhas consciências. Aí a gente vai conseguir estar nesse mundo mais avançado. Então, para a gente poder mudar de classe, a gente precisa incorporar valores novos. Valores novos. E esse movimento todo que está acontecendo, ele está servindo para isso. Agora, quem se permitir aprender, quem se permitir entender, compreender, conhecer mais, ler mais, estudar, talvez esse vai direto para o mundo regenerado. Agora, quem se travar, quem se continuar intolerante, quem continuar nesse movimento retrógrado, talvez esse fique um pouco mais no mundo da expiação e da prova. Então, a gente está num processo de transição, isso é verdade, a gente não pode negar isso. E todos esses movimentos que estão nos cercando, gente, fazem parte desse processo. Então, eu vou passar a palavra aí, que acho que a Flávia levantou a mão. Fica à vontade, Flávia. E, Carlito, eu coloquei umas músicas ontem
da Rita Lee, que eu gosto demais dela, né? E aí depois o YouTube foi direcionando para umas músicas do Ney Matogrosso, que é um cara que eu também sempre gostei demais. Aí eu fiquei assistindo umas entrevistas dele, ele bem mais novo, aí teve uma intermediária e ele agora nessa idade. E nos três momentos da vida dele, ele dizia, né? Eu sou homem, eu sou homem, só que eu gosto de homem e de mulher. E ele acha a mulher muito bonita e tal. Ele não quer se vestir como mulher. Você vê, ele vai nas apresentações vestido de homem. Ele se veste com aquelas roupas assim, ele gosta de se apresentar, de fazer aquelas danças e tal, nos palcos, mas ele se veste como um homem, assim, calças, blusa de botão e tal. E ele é afeminado. E desde criança, ele ele não era afeminado como é hoje, ele dizia assim, mas ele tinha voz fina, gostava de pintar, apanhou do pai dele, aquela loucura de apanhar do pai, ser expulso e tal, aquela história toda. Já no final da vida, que o pai dele aceitou um beijo dele, e ele foi o filho que mais beijou o pai, já no final da vida, assim, mais para perto do pai dele partir. Os outros filhos nunca beijaram ele com uma criação muito rígida. Logo ele era militar, aquela história toda. E eu fiquei analisando aquele cara, o rapaz, e quer dizer, ele não é mulher, não é quer dizer assim que ele veio mulher num corpo de homem, né? É uma coisa assim, muito libertadora, no sentido de a gente entender a questão da sexualidade para o espírito que está na experiência nossa, né? Todos nós, né? Nós temos nossa sexualidade. E ele sempre foi muito firme nessa questão de dizer, eu sou homem. E ele botava uma camiseta como homem, mas o fato dele ser afeminado, se apresentar num palco, e a gente fica observando, meu Deus, como foi para nós, assim, uma forma de a gente ver diferente as coisas, né? Naquela época, e ele certo daquilo todo o tempo, e as pessoas hoje respeitam ele pelo que ele é, do jeito que ele é, né? Com a sexualidade que ele tem, o jeito dele pensar, dele tudo, tudo. É um cara, assim, que eu admiro bastante por ele ser convicto nas questões dele, no pensamento e tudo. Aí eu vou te colocar uma outra coisa, que eu assisti uma entrevista de uma mulher, eu não lembro o nome dela agora, mas ela é física, e a especialização dela é física quântica, né? E ela teve a mãe dela foi muito pressionada para abortar ela na época, e aí no meio da história ela conta que a mãe dela, que batia nela, não sei se faleceu, não lembro se faleceu, eu sei que ela foi criada pela avó. E ela carregou aquela mágoa por muito tempo na vida dela, da questão da mãe dela jogar que ela podia ser abortada, e depois ficou batendo nela, não sei o que, aquela vida sofrida. E aí deu um estalo na vida dela, ela começou a pensar que ela tinha que mudar aquela forma de pensar, senão ela ia continuar sofrendo aquele sofrimento de ser rejeitada, aquelas dores, né, emocionais que ela carregava e tal. Então, ela teve que modificar a forma dela pensar, e foi isso que foi levando ela a esse conhecimento da física, né? E o quanto que o pensamento. E hoje ela tem até um trabalho um trabalho profissional, que ela faz uma transformação mental, né? É um- E eu achei interessante a proposta dela, porque tudo está no pensamento, né? E é o pensamento que faz a gente, né? As pessoas não compram pela forma como a gente pensa e sente, né? Nessa ordem. Pela nossa postura de viver a vida, que é como a gente pensa, né? E tudo parte dessa questão do pensamento. E aí, fazendo uma análise já para a vida do Ney Matogrosso, para um cara que traz também essa força no jeito de ser. Você escutar ele conversando, ele é um cara muito inteligente, a forma dele de pensar e que faz a pessoa dele. É mais forte do que o fato ele se apresentar daquele jeito, sempre chamando muita atenção,
Não, é a forma como ele pensa e as coisas dele são sempre muito certas, muito, muito convicto, né? Tá ok, Flavinha. Obrigado pela tua contribuição. Ouvindo você falar sobre a resposta do Kardec, né, falando que o espírito não tem genitália, me voltou um assunto na cabeça. Tem um palestrante aqui, ele é muito presente nos centros espíritas, lê muito e é muito dedicado. É um palestrante bem requisitado. E a minha amiga está fazendo um estudo com ele. E ele falou nesse estudo que nas colônias espirituais, quando o espírito recém-chegado da Terra, eles vão para lá, eles têm relação sexual, as colônias espirituais. Aí eu falei, isso quando eu ouvi, eu achei óbvio, né? Achei uma estranheza, porque eu sou espírita desde os 6 anos de idade e nunca ouvi isso. Primeira vez que eu estou ouvindo. Aí eu perguntei para ela, né? Mas ele citou referências de livros e não, ele citou sim, mas eu não anotei. Aí eu pedi para ela perguntar para ele novamente, porque é um assunto curioso, né? E ele fala que o André Luiz fala sobre isso. Eu falei, mas em qual livro que ele fala sobre isso, né? Porque eu fiquei muito envolvido com isso e acabou que a minha amiga ainda não questionou ele sobre os livros e ele ainda explicou para ela assim, por que que você acha que os espíritos falam que o plano espiritual, a Terra é uma cópia do plano espiritual? Além de ter relação sexual, as mulheres engravidam e têm filhos nessas colônias. Aí eu abro para vocês me explicarem. Vocês já ouviram alguma coisa a respeito disso? Olha, Aldeni, depois que ela conseguir essas referências, passa para a gente, por favor. Passa para a gente urgente essa novidade. Olha, até onde eu tenho conhecimento, Aldeni, os espíritos, eles podem manter ainda a relação sexual nas regiões umbralinas. Existem alguns relatos nesse sentido, por exemplo, Filomeno de Miranda tem um livro chamado Sexo e Obsessão, e lá ele narra esses casos. Assim como, se não me falha a memória, no Memórias de um Suicida também o Camilo faz uma citação breve. Mas devido a o instinto ainda muito materializado, né? Porque quando nós estamos no umbral, nós estamos com a nossa carga material muito forte ainda. Então a gente sente todos os instintos do corpo. A gente sente fome, a gente sente sede, a gente sente frio, sente calor e, por conseguinte, também sente desejo sexual, a depender da nossa vinculação com, com as forças sexuais. Então, é possível que alguns espíritos, né, se permitam os atos sexuais nessas regiões. Agora, quando chega nas colônias espirituais, esses espíritos que somos nós, a gente precisa passar por uma reeducação. Tanto é que, quando a gente chega nas colônias espirituais, a gente precisa reeducar os nossos sentimentos de fome, aprender a se alimentar de outras maneiras, né? Inclusive, tem um livro, o livro Missionários da Luz, né? Não, Os Mensageiros, do André Luiz, ele fala muito da alimentação pelo oxigênio, né? Principalmente o nitrogênio, que é um elemento muito utilizado na alimentação dos espíritos. Porque o espírito é fluido, né? Então ele precisa absorver esses fluidos do próprio ambiente, do próprio indivíduo onde ele estado onde ele se encontra. E a questão sexual da mesma forma, uma vez que dizem os espíritos para nós, até onde eu tenho notícia, que a relação sexual ela é uma necessidade pura e simplesmente do plano material devido à questão da reencarnação. Então, como é o veículo da reencarnação, a gente precisa
da relação sexual. Mas não também só pela questão da reencarnação, né? Porque também o sexo não se limita só à reprodução, né? Tem outras questões também, por exemplo, os núcleos, a formação dos núcleos familiares, a troca de afeto, a troca de carinho, etc., que a gente observa nas relações sexuais. Agora, quando você está no estado de espírito, você não precisa mais dessa troca nesse sentido, porque a troca já é uma troca pura e simplesmente sentimental, é uma troca de amor, é uma troca de solidariedade, de respeito. Agora, os casais é possível que se mantenha, né? Isso a gente conhece da literatura. Agora, que a questão da relação sexual, até onde eu tenho notícia, é uma coisa que se restringe às necessidades do mundo material. No mundo espiritual, não nos é, não nós não percebemos nenhuma necessidade da relação sexual. Tanto é que lá na questão 200 do Livro dos Espíritos, os próprios espíritos dizem que nós não temos sexo, mas nós temos uma outra forma de se relacionar, que é através da afetividade, do amor e etc. E eu acredito muitíssimo nessa questão, né? Mas quando você conseguir as referências, nós estaremos aqui para analisar e para discutir. Carlito, eu acho que eu li alguma coisa. Tu já ouviu falar naquele espírito que tem muitos livros que o Carlos Bacelli psicografa de vez em quando, o Doutor Inácio? Eu já ouvi alguma coisa, mas eu nunca li. Inclusive, ganhei um livro chamado O Ego, alguma coisa assim. Alguém me deu de presente, que diz que tinha tudo a ver comigo. Mas eu não consegui ler porque eu tenho um problema. Eu tenho um problema, Márcia. Como está só nós três aqui, eu vou dizer qual é o meu problema. Quando a linguagem do livro é uma linguagem muito simplista, assim, não me prende. Não que o conteúdo, pode ser que o conteúdo seja bom, eu não me aprofundei no conteúdo, né? Mas quando é aquela linguagem assim muito rasa, eu não gosto muito, não me prende. Então eu vou em busca de outras literaturas. Mas isso não desqualifica a informação do livro, né? Tem livros simples que têm conteúdos verídicos. Tá, eu tive acesso a um deles, eu até fui ali pegar, o nome é A Caverna de Platão. É o doutor Inácio, que já é desencarnado, e o encarnado, o Carlos Bacelli, fazendo perguntas, eles conversando, assim, como dois amigos, conversando, um questionando o que o outro pensa, como é que tá lá. Lá pelas tantas, chegou nessa parte de sexo. Eu lembro que eu fiquei assim, hã? Também como uma informação nova. Ele falou alguma coisa a respeito. Amor, tem barulho, menos tarde. Aí ele falou alguma coisa a respeito, agora eu não vou lembrar qual capítulo e exatamente o que ele falou. Eu lembro que eu fiquei assim, epa, vou pesquisar isso aqui. Aí, mas eu vou pesquisar depois a página, vou bater uma foto para a gente discutir. Ótimo, pois mande. Eu peguei um livro do Carlos Bacelli, através do Dr. Inácio, e eu não sei qual é o nome do livro, que não me recorda agora. Mas eu comecei a ler o diálogo e, apesar de eu não gostar muito da linguagem, eu fui até um pouquinho à frente. E num desses diálogos, ele falava sobre Chico Xavier e ele dizia que Chico Xavier era a reencarnação de Kardec no livro, né? E aí eu já achei um pouco estranho, aquilo já foi me incomodando um pouco, e atrelada à linguagem que eu já não gostei muito, eu digo, eu vou deixar de ler isso aqui. Mas, porque pode ser, gente, olha, essa questão de Kardec ser Chico, eu não sei, aí já é uma outra questão que a gente já vai entrar aqui rapidinho, e a gente pode aproveitar esse momento para trocar experiências, né? É, eu comecei, foi assim, eu no início comecei acreditando.
Assim, logo quando eu vi os primeiros escritos, eu fiquei com aquilo, eu digo, gente, não, só pode ser o Chico mesmo, Kardec, porque quem poderia ser Kardec, até mesmo depois que a gente lê aquela informação lá do Obras Póstumas, né, que o espírito fala para o Kardec que ele vai reencarnar em breve, vai continuar a missão. Isso é algo documentado no livro, né, tá lá no Obras Póstumas, e a gente fica se perguntando quem seria Kardec, né? Já que ele viria tão rápido, e a figura que a gente poderia associar à grandeza do codificador seria o próprio Chico Xavier. E outra coisa que eu também me perguntava era o seguinte: já que o Chico Xavier não é Kardec, por que Kardec nunca escreveu através do Chico Xavier, né? Já que o Chico era a maior antena paranormal do século passado, recebeu mensagem até de Francisco de Assis, por que que Kardec não escreveu nada? Só que aí depois foram me dissuadindo dessa ideia, foram me dissuadindo dessa ideia e etc. E eu fui analisando melhor e comecei a me convencer de que isso não era uma verdade, que Chico e Kardec eram duas personalidades totalmente diferentes. E depois o Divaldo Franco falou alguma coisa nesse sentido também, de que isso ele não acreditava que fosse. E eu vi uma palestra do Divaldo, e essa palestra eu já tentei procurar no YouTube de novo, mas ela meio que desapareceu do YouTube. Mas eu assisti essa palestra e o Divaldo dizia claramente que o Chico era uma médium da codificação de Kardec. E mas aí eu fui criando outras ideias, né? E aí quando vem alguém com essas teorias meio malucas, né, trazendo essas ideias à tona e aquilo já vai me dissuadindo um pouco. Mas eu espero que tu pegue a informação, né, traga para nós, talvez no próximo estudo, né, a gente tira aí 10 minutinhos para discutir, porque isso também é legal, né? Eu acho que é saudável, acho que a gente também pode fazer isso. Por exemplo, mesmo que não seja dentro do nosso estudo, mas eu fiquei com uma dúvida em relação a alguma coisa, algo me inquietou, a gente pode trazer para o estudo para discutir. Eu acho isso muito legal e super saudável, né? E acho que a gente deve começar a fazer isso, porque é bom também essa troca, ver a opinião de outras pessoas, é importante. Mas hoje eu não acredito que Chico seja Kardec. Hoje eu não acredito. Mas o Então, doutor Inácio afirmou no livro que era. ixi, acho que o doutor Inácio se confundiu. Então, nós vamos continuar com a leitura ou a gente vai parar por aqui hoje, Carlitos? São 9h30, né? Eu acho que a gente já está com 1h30, né, de estudo. Mas só para a gente concluir, eu vou ler esse outro parágrafo Uhum. para que ele comunica com esse anterior, né, só para não ficar solto. Ele diz assim, ó: simultaneamente desaparecem os mitos ancestrais individuais e a cultura devoradora investe contra os outros, os coletivos, deixando as criaturas desprotegidas das suas crenças, dos seus apoios psicológicos. Então, é um parágrafo que eu acredito que vem ao encontro do que a gente estava discutindo, né? Então, no meio de tudo isso, desaparecem os nossos mitos ancestrais individuais. O que que são esses mitos ancestrais individuais? Aí aqui a Joana, ela já está falando que, além dos arquétipos, os conteúdos ancestrais, também desaparecem os nossos conteúdos pessoais, do inconsciente pessoal. Que conteúdos são esses? A nossa fé direcionada para alguma coisa. Por exemplo, a religião é um arquétipo coletivo, mas a minha religião, por exemplo, espírita, é uma crença pessoal, né? A fé é algo que é coletivo, mas para onde eu direciono essa fé é pessoal. Então, pode ser que eu seja espírita e daqui a pouco eu tenha uma crise de
de religião, né? Será que o espiritismo de fato está correto? Será que isso aqui é verdadeiro? Será que isso funciona? Será que existe mesmo vida após a morte, né? E outras crises que a gente está vendo aí, por exemplo, né? Naquilo que a gente acreditava e depois desacredita, naquilo que nós fomos acostumados a perceber como verdade, depois a gente tem que se dissuadir dessa verdade. Então, é isso que a Joana fala nessa questão, né, dos mitos ancestrais individuais. E a cultura devoradora, ela investe contra os outros, os coletivos, deixando as criaturas desprotegidas das suas crenças, dos seus apoios psicológicos. E aí a gente começa esse investimento contra a sociedade, contra o outro, em que sentido? Justamente nisso que a gente está vendo, esse movimento contra a família, contra casamento, contra tudo, porque atrelado a esse movimento que está trazendo esse benefício no sentido de renovar valores, etc., mas esse mesmo movimento também traz algo contraproducente, que é o ataque de forma violenta a esses valores que são maravilhosos. Então, hoje a gente vê um ataque muito grande contra a família, por exemplo, né? Que fala, mas a família é hipócrita, contra a monogamia, por exemplo. Hoje a gente vê esses grupos, por exemplo, fazem um ataque muito grande à monogamia, porque hoje é o quê? É relacionamento aberto. Aí, se você vai e fala, mas eu sou contra relacionamento aberto, aí eles vêm e dizem, hipócrita. É contra relacionamento aberto, mas trai a mulher, ou trai o marido, né? Então, ou seja, o que é uma verdade, mas ao invés da gente jogar a água do bebê fora, a gente joga o bebê junto com a água. Vocês conseguem entender? Então, é isso que está acontecendo. Então, existem coisas que realmente são verídicas, que precisam ser mudadas, refeitas, mas atrelado a isso também vem um outro movimento que quer combater e destruir tudo. Até aquilo que é basilar, que é essencial nosso, né? Então, por exemplo, o espiritismo é monogâmico. Eu gosto muito de um texto do Livro dos Espíritos, quando fala da monogamia. Eu acho um dos textos mais lindos que tem no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual das duas é de acordo com a lei de Deus, a poligamia ou a monogamia. E os espíritos dizem que na poligamia não existe afeição real, só existe sensualidade. E que a volta desse movimento poligâmico seria uma recrudescência à vida animal. Eu acho fantástico essa resposta. Então, a monogamia é um grande avanço na sociedade, mas a gente vê um ataque muito grande a ela. Mas esse ataque à monogamia não é sem sentido. É porque nós nunca soubemos viver a monogamia. O ataque à família não é sem sentido. É porque nós nunca soubemos viver a família. Aí a gente diz assim: eu vejo muitas pessoas, Márcia, falarem hoje em dia: a família perdeu os valores. Mas qual valores? Porque a família, e eu estou falando aqui no geral, claro que tem as exceções, mas no geral, o que que a gente via? Os pais que abandonavam as mulheres, que engravidavam irresponsavelmente outras, e que muitas mães tiveram que criar seus filhos sozinhos, não tiveram apoio de ninguém. Então, assim, a família sempre foi desestruturada. Sempre. Então, que valores que nós estamos falando? Dos valores que nunca existiram, mas que a gente precisa lutar por eles, porque eles precisam se fazer presente. Então, quando a gente vê esse movimento querendo quebrar tudo, eles têm alguma razão. Mas o que que a gente tem que chegar para eles e dizer assim, ó, você tem razão. A família sempre foi desestruturada, mas a gente precisa buscar esses ideais. Não é por causa disso que a gente vai se perder. Então, falando aqui no que a gente conversava no início, né? Então, por exemplo, qual é o papel do espiritismo diante dessas novas modificações ou nomenclaturas
da sexualidade. É esclarecer à sociedade, essas pessoas que nos chegam, de que a gente pode ser o que quiser, desde que a gente tenha uma ética, uma moral, que é a moral do evangelho, que é a ética do evangelho. Então você pode ser o que você quiser, mas você tem que ter uma ética. O sexo tem que ter uma ética. Então é isso que o Espiritismo tem que ensinar. Então não é combater movimento A, movimento B, é ensinar a ética dentro desses movimentos. Essa é a finalidade. Porque você pega um livro de André Luiz, você pega um livro de Emmanuel, ninguém está falando para gênero, ninguém está falando para nada disso. Eles estão falando para a ética sexual que todos temos que adotar, independentemente da configuração em que nos encontramos. Então, o que que o Espiritismo diz para nós? Olha, escolha uma pessoa para amar. Você pode casar com quem você quiser, mas escolha uma pessoa para você amar, escolha uma pessoa para você respeitar, escolha uma pessoa para você viver os valores da família. Viva a ética sexual, não permita que a prostituição adentre na sua vida. Porque é o que a gente vivencia hoje, o jovem está se prostituindo, hoje a gente tem OnlyFans, hoje a gente tem Privacy e tantos outros meios que as pessoas estão vendendo conteúdo adulto. É a prostituição. As pessoas estão se filmando tendo-se relação sexual com outras pessoas e vendendo. E aí filmam órgãos, fotografam órgãos genitais e vendem, e as pessoas compram e dão dinheiro, estão enriquecidas. E é a referência que a juventude tem. E está vendo aí todo mundo ganhando dinheiro fácil. Então é isso que o Espiritismo tem que esclarecer. Entende? É nesse sentido que a doutrina espírita tem que ser atuante. É contra esse movimento anticristo que a gente tem que ser. Não é contra a pessoa, não é contra o indivíduo, mas é que a gente esclareça os comportamentos, a ética, o bom proceder. Então é nesse sentido que a gente tem que ser presente. E é isso que eu queria dizer para vocês hoje, né? Que a gente conversou muito sobre esse sentido, para que a gente faça o quê? Para que a gente volte aos nossos arquétipos, mas para vivê-los com harmonia, não viver desajustados, para que a gente volte a ter o nosso símbolo de herói e a gente realmente se espelhe nesse herói, né? Por exemplo, quem era nosso herói? O nosso arquétipo de herói era Divaldo. Então, é natural, a gente diz assim: ah, no Espiritismo não tem líder. Na Igreja Católica você tem o Papa, na Igreja Evangélica você tem ali, sei lá, o suprassumo do pastor. E o Espírita? O Espírita também tem, a gente tem. Teve Chico, teve Kardec, teve Chico, teve Divaldo. E agora, quem é o próximo? A gente precisa de um, porque é arquétipo, é nosso, a gente vai transferir isso para alguém. Agora, quando você transfere para alguém que honra isso, como por exemplo o Divaldo, que era maravilhoso, ninguém se frustrou com ele. Agora, vai que a gente transfere isso para outro e daqui a pouco nos decepciona. O que que a gente faz? Né? Então, o que a sociedade está vivendo hoje é uma grande frustração, porque os nossos referenciais estão nos frustrando. A gente elegeu heróis que não eram preparados para serem heróis. Então, é nesse sentido que a gente tem que ir trabalhando, tem que ir divulgando a mensagem nesse sentido. E apontando que o nosso maior herói, o herói de todos, é o Cristo, né? Então, meus queridos, é isso que eu queria dizer para vocês. Passo a palavra se vocês quiserem falar alguma coisa a mais.